Está em discussão no Congresso a proposta de emenda constitucional, a PEC, que tem o objetivo de acabar com a escala de trabalho 6x1. Para falar um pouco desse assunto, entrevisto a advogada trabalhista, a doutora Andréia Félix. Inicialmente, o que é essa escala 6x1 que está em discussão? Bom, hoje a gente tem na nossa legislação brasileira uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, tá? Onde eu tenho 8 horas diárias e 44 semanais. Esse é o meu limite. Com esse limite eu consigo trabalhar com reduções de jornada, eu tenho jornada de 180, de 120, enfim. Eu consigo trabalhar com esse tipo de jornada. A PEC, que está em discussão no Congresso, ela não mexe, ela não altera na jornada de 8 horas. O que ela vai alterar é a questão de 44 horas semanais para 36. E também a escala, porque com essa jornada que a gente tem atual, eu trabalho 6 dias e descanso 1, né? Preferencialmente aos domingos, um descanso de 24 horas. A PEC, ela já vem desenhada da seguinte forma: você trabalha 4 dias e descansa 3. Em relação a essa PEC, hoje o Brasil está preparado para uma eventual mudança na escala de trabalho? Claro, tem todo um processo, tem todo o passo a passo, o caminho para que essa proposta vá à frente. O que a senhora pode dizer sobre isso? O Brasil hoje está preparado? Os setores que empregam estão preparados para uma eventual aprovação dessa reforma? Da forma que a gente está vivendo hoje a economia, não está preparado, né? Para essa PEC evoluir e até mesmo ser aprovada, tem que ter o diálogo com todos os setores econômicos. A gente tem que ouvir cada um deles, entender a necessidade de cada um e ver de que forma vai impactar. Existem serviços essenciais que eu não consigo fazer 4x3. Ah, mas você vai empregar mais, você vai contratar mais gente. Não vai dar fazer dessa forma, porque a PEC, ela também trouxe a impossibilidade de eu reduzir salário. Eu vou reduzir a minha carga horária, mas eu não reduzo salário. E aí como que o empresário vai contratar mais gente se os encargos dele não teve redução? Muito pelo contrário, ele vai perder. Ele vai perder mão de obra, ele vai aumentar o custo dele da produção, e ele vai ter que fazer alguma coisa com esse custo. Ele vai ter que colocar no produto final dele. E quem que vai pagar essa conta é o consumidor final. No caso, somos nós, né? Hoje, quais são os principais segmentos que poderiam ser beneficiados com essa PEC, mesmo apesar da situação econômica do país ou de cada empresa, sem afetar de fato aí as finanças de cada empresa? Quais são os setores hoje que seriam beneficiados sem grandes impactos? Eu penso que os setores mais que envolvem escritórios, empresas de contador, publicidade, essas empresas a gente consegue enxergar essa proposta. Mas a grande maioria, que é o comércio em geral, hotéis, restaurante, farmácia, hospital, não vai ser viável esse tipo de jornada. Não tem como implementar da forma que está. Tem que ter uma modelagem aí, vir com uma nova roupagem para poder atender às necessidades. Existem benefícios para o trabalhador, uma redução de jornada? Existem estudos, pesquisas que com a redução da jornada você tem um empregado que produz mais, você tem queda de atestados médicos, você tem queda em pedidos de auxílio-doença, você tem quedas em afastamento, você tem um funcionário em que ele consegue ter um convívio familiar melhor e, consequentemente, isso acaba refletindo no trabalho dele. Então, é possível esses benefícios, mas volto a falar com você, tem que ser de maneira estudada, trabalhada e desenhada para que a gente lá na frente não tenha um prejuízo maior, não tenha um boom, uma crise econômica aí, podendo ser até irreversível. Mas mesmo se fosse a escala 5x2, considerando a nossa atualidade, a senhora acha que no momento é inviável também? Para alguns setores, 5x2 funciona, mas para outros não.
Não tenho como deixar um hospital, uma farmácia, um restaurante trabalhando 5x2. O comércio não consegue trabalhar 5x2. Então, não dá para a gente fazer um modelo fechado de dias. Assim, eu acho que os dias que nós temos hoje, ele é viável. E aí você, como empresário, você consegue olhar para o seu negócio. Não, eu consigo trabalhar 5x2, para mim é viável. Então, eu consigo reduzir, chamo o sindicato, faço um acordo e reduzo. Agora, eu do comércio, eu hospital, eu restaurante, não consigo trabalhar dessa forma. Eu posso ter um ajuste ali na jornada diária, não muito gritante, mas fazer de forma fechadinha, 5x2, 4x3, não é viável, não funciona. Com a reforma tributária, seria possível o governo viabilizar algum incentivo para as empresas? Claro, caso essa proposta seja aprovada e sancionada? Se essa proposta for sancionada e aprovada da forma que veio pelo partido que propôs, não acho que a reforma tributária vai atender às expectativas. Teria que vir uma outra proposta, um outro incentivo do governo para atender essa demanda. Já existem alguns movimentos de sindicatos patronais que fizeram uma pesquisa que o prejuízo de algumas empresas vai chegar até 38 bilhões. Então, a reforma tributária não vai conseguir reduzir esses encargos, não. Teria que vir, sim, um incentivo por novas políticas públicas que atendem esse tipo de necessidade. Essa reforma, ela pode anular, a gente pode dizer assim, a reforma trabalhista? Não pode. A reforma trabalhista de 2017, ela mudou alguns artigos, inseriu algumas formas até de trabalho nova, mas essa forma da PEC, ela não vai influenciar de forma direta na reforma trabalhista. Mas, assim, ela precisa também nos direcionar como que eu vou cuidar, como que eu vou tratar dos contratos de trabalho que eu tenho ativos, né? Vamos pensar assim, hoje essa PEC foi aprovada, eu tenho lá o meu segmento com os meus trabalhadores registrados. Ela não me direciona, ela não me proporciona de que forma que eu vou olhar para esses meus trabalhadores. Então, ela precisa, sim, assim como veio a reforma, nos orientar como que eu vou cuidar desses trabalhadores. Olha, esse tipo de lei, ela se aplica aos contratos ativos ou não? Ela só vai aplicar daqui para frente. Os contratos que estão em andamento, a gente não pode mexer. E assim como foi na reforma, né? Em relação à qualidade de vida do trabalhador, porque a reforma, claro, visa também o lado econômico, mas também a saúde do profissional. Como deve ser feito esse cálculo para equacionar o equilíbrio das contas, mas também visando essa qualidade, essa produtividade do trabalhador? A justificativa que veio na proposta da emenda constitucional, ela veio com duas justificativas, né? Ela falou, teremos um aumento considerável em questão de empregos e também vamos atingir a qualidade de vida, os benefícios da saúde, do convívio familiar dos trabalhadores, né? Porque se a gente tem uma carga, a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas, a gente tem 8 horas trabalhadas, aí a gente tem 1 hora de intervalo. Então aí já são 9 horas. Se você conta o deslocamento, somando tudo isso dá 10 horas. Em 10 horas você não consegue passar numa consulta médica, você não consegue levar um filho para um colégio, você não consegue participar de uma reunião de escola, você não consegue acompanhar seu filho numa consulta médica. Você tem aí que sempre contar com a sua rede de apoio. Reduzindo tudo isso, você vai ter um funcionário com uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, que vai te proporcionar também um aumento de produção. Mas em contrapartida, se eu não olhar para o empresário, eu vou ser obrigado como empresário a fechar meu negócio, a depender da empresa. Ou investir em tecnologia para que eu faça a substituição de algumas atividades que são feitas por humanos por máquinas. Então, assim,
é preciso sim sentar, conversar e entender os anseios e as necessidades de todos os setores para você poder, não, esse modelo funciona. A gente pode usar como norte os outros países que já têm essa redução, que já estão enraizadas, mas a gente tem que entender, nós temos a nossa cultura e nós temos a nossa economia, que é diferente. Qual é o caminho da PEC? No momento já foram colhidas mais de 100 assinaturas e até chegar à etapa final de apreciação, votação em plenário da Câmara e Senado. Isso pode levar quanto tempo? Toda proposta de emenda à Constituição, ela tem um caminho bem longo. Ela é um dos nossos meios legislativos mais criteriosos e mais robustos, né? Então, você precisa de um certo determinado de assinaturas para entrar com essa proposta. Já esse primeiro passo já foi avançado. Depois ela vai para um relator, onde ele vai analisar se os aspectos formais dela, que são esses aspectos formais? Tem um número de assinaturas que a gente exige, foi colhido, tal, analisou, beleza, passou. Agora vamos analisar o mérito. Tem alguma coisa ali que já vai violar situações que eu já tenho enraizada, que a gente chama de cláusula pétrea, que eu não posso mexer. Tem alguma coisa que vai violar? Não, não tenho. Aí eu vou para julgamento. Eu tenho julgamento, são 2 julgamentos em cada casa legislativa e ela precisa de passar por 2/3 de cada membro ali. Então, é um caminho longo, não é fácil, não acredito que nos próximos anos isso vá ser promulgado. Já tivemos várias PECs, várias leis falando de redução de jornada de trabalho, várias, inúmeras. Eu acho que desde a minha época da graduação isso sempre teve e nenhuma passou. E essa PEC em especial, da forma que ela foi proposta, com essa roupagem, ainda tem a necessidade de ouvir a sociedade, de ouvir os empresários, que a gente chama de audiência pública. Marca-se uma audiência pública para ouvir, para entender, para a gente ver quais são os anseios.